Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de edificação. Aqui, juntos, vamos crescer, vamos aprender da Palavra de Deus. Nós vamos estar postando vídeos para edificar a sua vida nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Você vai poder compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoar vidas através desses vídeos. Então, se vocês estão prontos, vamos para o vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para o vídeo de hoje. Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês que na verdade foi uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Antes, porém, queria conjecturar com vocês João, Evangelho de João, capítulo 6, para que vocês entendam todo o contexto dessa pergunta. Jesus está naquele momento com a multidão no meio do deserto e todo mundo procurando comida, não tem comida para ninguém. Jesus questiona os seus discípulos se eles teriam alguma coisa para dar para aquela multidão e naquele dia acontece a multiplicação dos pães e peixes, como todos nós conhecemos esse episódio da Palavra de Deus. E Jesus ali traz uma palavra tremenda, uma mensagem tremenda sobre aquilo que nós devemos fazer e confiar em Deus, que Deus pode multiplicar o pouco em muito, né? E isso já é uma mensagem tremenda. Logo em seguida, Jesus conversa com seus discípulos, ele sobe um monte para orar, os seus discípulos entram no mar de Tiberíades e vão atravessar para o outro lado. Nesse momento, uma tempestade chega e Jesus os encontra no meio da tempestade. Já é uma outra mensagem maravilhosa para nós, né? Que a nossa tempestade não nos afasta de Jesus. Ele pode nos encontrar no meio da tempestade. Ali Jesus entra no barco, atravessa para o outro lado. Quando ele chega lá, tem uma outra grande multidão esperando aquele cara que multiplicou pães e peixes. O cara que multiplicou pão, o cara que fez um milagre e alimentou a muita gente. E Jesus começa a falar uma nova mensagem. Ali ele começa a falar sobre algo muito maior do que o alimento para o corpo. Jesus começa a dizer, vocês lembram de Moisés, do maná que caiu do céu? Aí Jesus diz, pois então, eu sou o pão vivo que caiu do céu. E isso choca alguns religiosos porque eles não estavam acostumados com isso, porque a palavra eu sou aqui de Jesus é a mesma palavra de eu sou para Deus. Quando Deus falou com Moisés ali na sarça que queimava e não se consumia, quando Moisés pergunta para Deus, o que eu vou dizer para o povo? Quem me enviou? E Deus diz, eu sou. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Essa mesma palavra Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que alimenta a alma e o espírito. Isso chocou todo mundo, de forma que eles começaram a questionar. Aí Jesus disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa clara para vocês. Eu vou abrir o jogo com vocês. Eu sou o pão vivo. Quem come desse pão jamais terá fome. E quem bebe do sangue do meu corpo jamais terá sede. Jesus está falando de algo eterno, quanto as pessoas estavam com a mente cauterizada em coisas terrenas. Veja que a gente às vezes chega para Deus com alguns problemas do cotidiano e Deus está com algo muito maior para falar conosco. Mas, porém, a nossa mente está tão fechada com os nossos problemas pequenos, a nossa mente está tão fechada com o nosso dia a dia que a gente não consegue estar aberto para algo novo, algo sobrenatural, sabe? Jesus está falando de algo eterno. Ele diz, olha, eu vou falar para vocês agora. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá vida. Jesus está dizendo para ele, olha, vocês decidam. Se vocês não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E eles vão e dizem, mas que é esse aí? Esse não é Jesus? Não os conhecemos? Conhecemos a sua família? Não conhecemos todos a sua casa? Quem é ele para dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu? Isso porque se Deus estava na terra, ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Isso para eles era loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te desafiar a viver as loucuras de Jesus. Eu quero te desafiar a entrar no patamar de Cristo nesse dia. Eu quero te desafiar a sair do teu cotidiano e ouvir o que Deus está falando das coisas eternas. Entender que a nossa vida não é o maior problema da face da terra, que a dificuldade que estamos enfrentando não é o último dia da nossa vida. Outros dias acontecerão, que há algo muito maior, que o reino de Deus é maior do que nós mesmos. Eles não entenderam isso de tal forma que eles começaram a se dispersar, começaram a abandonar Jesus. Os discípulos começaram a ir embora. Aí ficaram os 12 apóstolos. E Jesus, eles já estavam assim abalados com a galera indo embora. E Jesus pergunta para eles o que eu quero perguntar para vocês. E aí os que tomou o meu coração no capítulo 6 do Evangelho de João, que vocês podem ler hoje de carreirinha.
para que vocês possam contextualizar tudo que eu vou dizer para vocês aqui agora. No capítulo 6, verso 67, Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim: e vocês não vão embora também? E vocês não vão me abandonar também? Aí Pedro, tomando a palavra, Pedro responde no verso 68, ele diz assim: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós temos crido que Tu és o Santo vindo de Deus. Sabe, eu estava conversando com esse texto com a minha esposa dentro do carro outro dia. E nós começamos a deixar o Espírito Santo falar conosco sobre isso. E a gente se fez uma pergunta, porque aqui tem dois tipos de pessoas. As pessoas que começaram a caminhar com Jesus, conheceram a Jesus, se maravilharam com os milagres, mas na hora que veio a palavra de comprometimento, porque Jesus literalmente está dizendo assim: ou você é ou você não é. Ou você come do meu corpo e bebe do meu sangue, ou você não tem parte comigo. Ou você é cristão ou você não é. Jesus estava colocando diante deles uma questão simples, mas que a gente fica titubeando por anos. A gente não toma uma decisão concreta de ser apóstolo, discípulo de Jesus. E Jesus pergunta para eles o que Jesus está perguntando para mim e para você. E vocês vão ficar ou vão ir? Vocês vão continuar comigo ou vocês vão me abandonar? E Pedro responde: para onde iremos? Se só Tu tens palavras de vida. E nessa conversa entre eu, Cristiano e Espírito Santo, nós estávamos perguntando para nós mesmos quem nós seríamos se fizéssemos parte do grupo que se foi. Quem nós seríamos sem Jesus? Eu, como muitos sabem, o meu sonho era ser médico. E quando eu vim para a América em 1998, esse era o meu planejamento, esse era o meu plano de estudar inglês, de levantar uma grana e voltar para o Brasil e fazer medicina. E eu comecei a conversar com ela. Quem eu seria sem Jesus? Talvez eu seria um médico. Talvez eu ganharia muito mais dinheiro do que eu ganhei até hoje. Talvez eu teria outros amigos. Talvez não estaria casado com a Cristiane. Talvez não teria a Tiffany e o Pedro Henrique como filhos. Não sei, mas talvez a minha vida seria melhor humanamente falando. Talvez a minha vida seria pior humanamente falando. É difícil dizer porque a gente não estava lá, então por isso a gente estava só pensando no que poderia ser. E nós dois tivemos uma certeza: nós não seríamos tão felizes como estar com Jesus. Quando Pedro diz: para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida? Existe uma diferença, gente, entre existir e viver. Existe uma diferença entre existir na face da terra, conquistar as coisas como muitos fazem, e viver uma vida de qualidade, ter um propósito para a nossa vida. É isso que Pedro estava dizendo: olha, Jesus, sem você, o que seria de nós? Será que você já parou para pensar, sem Jesus, quem você seria? Eu quero te desafiar a fazer essa dinâmica hoje. Pense quem você seria sem Jesus. O que você faria sem Jesus? E Pedro diz: só Tu tens palavras de vida. Olha, andar com Jesus é experimentar coisa que o dinheiro não pode comprar, que os amigos não podem te dar, que alegrias da terra não podem sustentar. Ouvir as palavras de Jesus é viver uma vida com tanta intensidade que você não simplesmente transforma a sua existência, mas você transforma a existência das pessoas que estão ao seu redor. Andar com Jesus é ter palavras de vida dentro de você. Andar com Jesus é ter resposta para as pessoas. Andar com Jesus é enfrentar problemas, tempestades, enfrentar fome, enfrentar necessidades com alegria e singeleza de coração. Andar com Jesus é saber e ter uma certeza. Ter uma certeza, amanhã será melhor. É dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe, se você já comeu do corpo de Cristo, se você já bebeu do sangue de Jesus, você sabe do que eu estou falando. Pedro estava apaixonado por Jesus. Sabe o que eu e você precisamos? A cada dia, estar mais apaixonado por Jesus, estar mais próximo de Jesus, enfrentar as coisas da vida com Jesus, andar com Ele, caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, ouvir as palavras de vida que transforma não só hoje, não somente o amanhã, mas a eternidade. Andar com Jesus é ter certeza da eternidade, é ter certeza que no fim vai dar tudo certo.
que no fim vai dar tudo certo. Tenha palavras de vida eterna dentro de você. Tenha palavras de vida eterna dentro de você. Coma do corpo, beba do sangue, faça parte da aliança com Cristo. Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele é eternamente para mim e para você. Eu queria orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos a cada dia viver, Senhor, essa verdade na nossa vida. Queremos viver dentro da nossa casa essa verdade. Queremos, Senhor, ouvir as Tuas palavras todo dia. Quantas vezes estamos tão cheios de coisas, tão cheios de problemas, tão cheios de preconceitos, que não conseguimos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, convém que Tu cresças e que venhamos diminuir. Convém que Tu cresças, Senhor, e que venhamos diminuir, Senhor. Que a Tua palavra de vida eterna, encontre lugar na nossa existência e que nos dê sentido, Senhor, para a vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou contigo, se você foi abençoado, eu queria te motivar a compartilhar essa palavra com os seus amigos. Mande nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Abençoe a pessoas. Quero também te convidar para que você possa nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube que estamos começando. Seja abençoado. Queremos também ser abençoado com o seu comentário sobre essa pregação. Diga algo que o Senhor fez na tua vida sobre essa palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.